E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Natiele e hoje nós vamos para a nossa primeira aula de obras literárias que estão na lista de leitura obrigatória dos vestibulares. Hoje nós começamos com um livro da Unicamp, na verdade com uma obra da Unicamp, O Espelho, do Machado de Assis, certo? Bom, o que nós temos a dizer a respeito do Espelho? Primeira coisa, é uma obra que está localizada no realismo brasileiro. Sendo assim, o que nós devemos ter como pano de fundo para entender essa obra? É necessário saber que o realismo no Brasil, ele acontece principalmente com a figura do Machado de Assis sendo um dos nossos grandes autores, né? De maneira um pouquinho diferente do que acontece, por exemplo, em Portugal com Eça de Queiroz. Então, no Brasil, Machado de Assis é um autor que vai buscar a literatura dele, vai consolidar a sua escrita com algumas bases, né? Como o aprofundamento psicológico, por exemplo, certo? Então, nós temos tendências realistas conforme acontece em outros espaços, em outros lugares, porém, o Machado dá ali o seu toque especial, né? Afinal de contas, meus queridos, nós estamos falando de Machado de Assis, né? É o nosso querido Machadão. Então, o que acontece nesse período realista, principalmente na obra do Machado, que nos faz ter a certeza de que estamos tratando de realismo? Então, nós temos ali aquela nuance mais... não seria nem nuance, né? Mas assim, aquela tônica do período realista que é justamente a essência e a aparência. Então nós temos o seguinte, enquanto o romantismo prezava pela construção dos papéis sociais, né? Prezava por aquela manutenção da sua aparência perante a sociedade, o realismo vem como reação a essa escola anterior, que era o romantismo, e justamente traz consigo um outro lado da história, que vai ser a essência. Então, enquanto no momento anterior, né, nós tínhamos a preservação de uma face da situação social, agora com o realismo nós temos duas faces. Nós temos a cara e a coroa ali, né? Então, o Machado ele busca trazer nas suas obras um retrato daquilo que é de fato a sociedade, aquilo que é de fato o indivíduo, né? Então, nós temos essa coisa mais interna aparecendo, florescendo, né? Dando as caras. E não se engane, porque a essência, tanto da sociedade quanto do ser humano, pode não ser nada boa, né? Isso fica evidente em muitas obras do Machado de Assis, né? Isso fica bastante claro, por exemplo, quando nós pensamos em Dom Casmurro, que é um clássico, né? Então, a essência que vai surgindo ali não é exatamente aquilo que nós imaginávamos ser. A Causa Secreta, um outro conto também do Machado de Assis, é um exemplo maravilhoso para a gente pensar a essência e a aparência, né, da figura do Fortunato. Então, nós temos nesse escritor uma obra bastante extensa, né, e uma obra de um peso enorme, já que ele é um dos maiores escritores de língua portuguesa. Eu estou falando de língua portuguesa. Nossa, Machadão. Quem foi ele, né? Quem era Machado de Assis? Bom, na verdade ele era Joaquim Maria Machado de Assis, era filho de família negra e família portuguesa, então ele não era um indivíduo branco, né? Machado era negro, mas em muitos retratos ao longo dos anos, justamente em preto e branco, né, ou em retratos feitos à mão, a pele do Machado nunca foi retratada exatamente como era, né? Sempre foi um pouco mais branqueada. Isso em decorrência de
alguns pensamentos que eram vigentes naquela época, basta olhar o naturalismo aí, e que talvez esteja ali um pouco escamoteado, né, na sociedade atual, tudo bem? Bom, dessa forma, nós olhamos para o Machado de Assis e na sua infância, né, na sua origem, nós notamos essa situação humilde, né? O Machado de Assis, ele frequentou muito pouco a escola e tudo que ele aprendeu de mais considerável foi justamente por meio do estudo sozinho. Então, em muitas enciclopédias ou em muitos sites por aí, vocês vão encontrar a informação de que o Machado é um autodidata, ou seja, ele é um cara que aprendeu o que ele sabia sozinho. Pensem vocês, aprender as regras da língua portuguesa, aprender os melhores manejos da língua sozinho. Muito interessante isso, né? Ele teve alguns empregos que o empurraram para essa realidade da escrita. Ele foi tipógrafo em jornal, depois ele foi escritor para o jornal, né? Ele construía ali algumas crônicas e tal. E depois ele começou a lançar os capítulos, né, das suas obras. De maneira que parte da sua obra é ainda considerada romântica. Como assim, professor? Veja bem, as 4 primeiras obras de romance, né, de Machado de Assis, temporalmente estão localizadas no período romântico. Porém, são obras que já adiantam uma tendência. Então, são obras que já trazem ali um aspecto realista, né? Então, Yaya Garcia, A Mão e a Luva, né? São obras que já apresentam com muita clareza uma postura um pouco diferente da adotada no romantismo como tradição, tá? A partir de 1881, com o lançamento de Memórias Póstumas de Brás Cubas, aí então nós temos o quê? O surgimento do realismo no Brasil propriamente dito, né? Então, nós temos as obras realistas do Machado, que são as obras pelas quais ele é mais conhecido, né? Então, ele é amplamente conhecido por Brás Cubas, por Dom Casmurro, entre outras, né? Então, a partir de 1881, ele lança essa tendência e ele abre essa escola literária do realismo no Brasil. Eu coloquei aqui para vocês um item interessante porque, assim, o Machado, ele passa por um processo de ascensão social. Ele nasce em uma realidade muito humilde, porém, ao passar dos anos, ele vai atingindo ali, na sua vivência, um nível de escritura e também uma postura social um pouco diferente. E conforme ele vai ganhando a fama, ele vai, até mesmo por conta de um emprego público, né, um cargo público que ele vai conseguindo se estabelecer financeiramente. E depois do casamento com Carolina também, que acontece quando ele tem já 30 anos, ele vai se firmando em uma classe que não era exatamente a dele. Então ele passa por esse processo de ascensão social. Lembrando nós, então, que toda essa trajetória do Machado se constrói em um período em que a escravidão ainda é vigente no Brasil. O realismo, que é quando ele lança a grande obra que abre o momento realista no Brasil, 1881, ainda não aconteceu a abolição. Isso só vai acontecer em 1888, um pouco mais adiante. Então, ele convive ali com alguns comportamentos, com alguns pensamentos que ainda são parte de um Brasil um pouco mais antigo, né? E o que não impede que ele analise todas essas situações. E quando a gente pensa na obra do Machado especificamente, a sociedade carioca está retratada nos seus escritos. Então, ele volta o seu olhar muito para a sociedade carioca, de modo que ele começa a observar a partir daquela amostra de sociedade comportamentos que vão ser, então, recorrentes nos demais seres humanos. Afinal de contas, as minhas agonias
podem ser semelhantes às agonias de vocês, né? Então, a mesma angústia que eu sinto pode ser a angústia que você sente aí do outro lado. Por que não? Temos vidas diferentes, talvez, mas o amor, a raiva, a inveja, o medo, a tristeza são inerentes a nós. Todos sentimos isso em algum momento da vida, não é? Então, a partir das observações que ele vai fazendo em relação a onde ele estava, aquela sociedade, né? Em relação às pessoas, ele consegue ir adentrando nesse interior, tanto do indivíduo quanto da sociedade, para buscar essa essência e trazê-la à tona. Então, Machado foi sim um grande observador da alma humana. O Machado, ele traz consigo, ele projeta nas suas obras essa característica de buscar essa universalidade, né? Que vai vir através desses temas que podem ser comuns às pessoas, certo? Bom, maravilha. Pensando então no nosso texto especificamente, nós temos aqui o espelho. Bom, qual é a história do espelho, né? Mais ou menos dizendo. Então nós temos alguns homens reunidos em uma casa em Santa Teresa, no Rio de Janeiro, e entre esses homens está o nosso Jacobina, que é o protagonista de nossa história, né? Do nosso conto aqui. Jacobina tá ali na dele, quieto, só prestando atenção ao que os outros conversam e eis que ele é solicitado na conversa. Mas Jacobina, o que você pensa sobre isso? E ele ainda faz uma afirmação bastante interessante que é sobre a discussão. Ele diz que discutir coisas é ainda um resquício da nossa boçalidade, ou seja, da nossa primitivez, tá? E ele não quer discussão. Ele pode até falar, desde que ele fale e ninguém mais o interrompa. Não quer contraprova, ele não quer que ninguém dialogue com ele no sentido de estabelecer uma discussão, de querer, né, porquês, enfim. Ele só vai contar. Maravilha. E aí, eis que ele surge com uma teoria que é justamente a existência de duas almas. Então, ao contrário do que se imagina recorrentemente, que o ser humano é dotado de uma alma, Jacobina entende que o indivíduo é portador de duas almas. E aí os amigos ficam, duas almas? Como assim? Aí ele diz, olha, todo ser humano tem uma alma interior e tem uma alma exterior. Dessa maneira, é importante que vocês consigam compreender a minha colocação. Eu vou contar uma história e essa história aconteceu comigo, porém eu não quero que ninguém me interrompa, eu não quero que ninguém me contradiga ou questione alguma coisa. Eu só vou contar e vocês vão ouvir para entender a minha teoria. E eles, tudo bem, estamos aqui, todos ouvidos. Então Jacobina começa a dizer que lá nos idos dos seus 25 anos, percebam que ali no início, nessa situação de conversa entre os cavalheiros, a idade próxima deles é entre 40 e 50 anos. Então já tem ali uma certa vida vivida, né? E ele vai voltar lá atrás, na sua juventude. Então, quando tinha lá seus 25 anos, foi nomeado alferes, conseguiu o cargo de alferes na Guarda Nacional. Esse cargo causou muita inveja entre os concorrentes, porém para ele isso foi muito positivo, porque a partir de quando ele assume a posição de alferes, ele passa a ser tratado de uma outra forma, né? Então agora as pessoas se referem a ele por alferes. Enfim, ele recebe todos os tipos de mimos e aí eis que a tia Marcolina, que é uma tia viúva de também um oficial, né? Ela chama o Jacobina para passar uns dias no sítio dela. E o Jacobina aceita, tudo bem, ele vai. E aí chegando lá, ele é muito bem tratado pela tia, ele é muito bem tratado pelos escravos da tia e de uma maneira que
a melhor peça que existe na casa, que é um espelho, que já vem de herança de família, mas que foi adquirido por uma antepassada da tia Marcolina, de uma mulher que veio para o Brasil junto com a comitiva da família real, lá em 1808, e ela trouxe esse espelho de Portugal, portanto, era um espelho que pertencia a alguém da corte, pertencia à nobreza, né? Então tinha lá o seu valor, né? Já era um espelho um tanto quanto usado, porém era um espelho que tinha, digamos assim, uma etiqueta, né? Tinha ali um pedigree. Então, esse espelho que ficava na sala como peça principal da casa, a titia retira dali e coloca no quarto onde o Jacobina está instalado, porque ela entende que ele merece o que tiver de melhor por ali, e assim ela recomenda aos escravos que o tratem da melhor maneira possível. E ele tá amando ficar ali. Inclusive, a tia pede que ele fique um pouco mais de tempo ali junto com ela no sítio e ele topa, tudo bem. Porém, a tia recebe a notícia de que a sua filha está muito doente, que ela adoeceu muito rapidamente e ela realmente não está bem. Então a tia faz o quê? Parte para cuidar dessa filha, parte para ver essa filha, e o Jacobina fica sozinho então com os escravos no sítio. Acontece que em determinado momento os escravos percebem que o Jacobina não está muito atento e eles, fogem. Vai todo mundo embora. E aí, o Jacobina se vê sozinho ali naquele espaço. Só tem ele no sítio, não tem mais ninguém. Então ele começa a se sentir incomodado, os dias não passam, existe uma angústia muito grande dentro dele, até que quando ele percebe, ele não se enxerga mais no espelho. Aquele espelho que está no quarto, então, o reflexo dele no espelho não é nítido, é um reflexo borrado. E ele ainda chama a atenção dos cavaleiros assim, eu sei, fisicamente o espelho não tem essa condição. Ele não consegue, de uma hora para outra, demonstrar uma figura embaçada, mas assim estava acontecendo. E aí, ele diz que passa alguns dias na angústia e ele não olha mais no espelho, ele decide que ele não olha mais, porém, em determinado momento, ele tem uma ideia. E se eu me vestir de alferes? Então ele vai lá, pega a farda, veste essa farda e vai para diante do espelho. Eis que ele se vê nitidamente no espelho. Mas como assim? O que está acontecendo? Pois é, o Jacobina, a partir do momento que se veste de alferes e assume de novo aquela posição, ele passa a se enxergar nitidamente no espelho. Então, a vida dele solitária ali no sítio passa a ser um pouco menos pior, porque quando ele se sente muito angustiado, né, ele vai lá, veste a farda, se olha no espelho, se percebe alferes, e aí ele fica bem e assim ele consegue passar mais alguns dias. Então, do tempo dele chegar no sítio da tia até a finalização da história, a gente tem mais ou menos um mês, né? Então, são mais ou menos 15 dias na presença da tia e mais ou menos 15 dias sem a tia. Mas desses 15 dias sem a tia, metade é no sofrimento ali, né? Um pouco mais da metade é no sofrimento. E depois ele consegue, com essa artimanha de vestir-se de alferes, passar um pouco mais tranquilamente os dias ali sozinho. Bom, quando ele termina de contar essa história, ele já se levanta de onde ele está e vai embora. É na última linha que nós sabemos que o Jacobina se retirou e estava descendo as escadas. E os amigos ficaram assim, oi? É mais ou menos a impressão que nós temos quando lemos esse texto pela primeira vez. Quando a gente chega ao final do texto, que o Jacobina terminou de contar e está indo embora, você fala, oi gente, mas cadê? Como assim? Já acabou desse jeito? Parece que a gente levou um tropeção e acabou? É bem assim mesmo, tá? Então, nós temos esse enredo, tá? Com a figura do Jacobina, da tia Marcolina e dos escravos
cumprindo aí funções importantes dentro da narrativa, tá? Esse conto, ele está introduzido em uma obra de contos chamada Papéis Avulsos, que foi lançada em 1882. Ou seja, essa obra, junto com Memórias Póstumas de Brás Cubas, são as obras que de fato consolidam a escrita do Machado de Assis no realismo e também são as duas obras que vão, de fato, inaugurar esse período realista, tá? Então, o Espelho está em Papéis Avulsos, que vai ser, então, um livro com alguns contos. E aí, quando a gente olha para o livro, né, para a constituição do livro, nós percebemos que são contos que tratam de assuntos diferentes. E aí, no próprio prefácio do livro, que o Machado mesmo escreveu, ele diz que talvez o leitor entenda que não existe unidade, ou seja, que não existe algo que ligue todos os contos. Mas, na verdade, existe sim. Todas essas pessoas, ele diz, né? Todas essas pessoas acabam, de certa maneira, sendo irmãos, irmãos que o pai faz sentar-se em a mesma mesa. Ou seja, todos os personagens ali daqueles contos, eles compartilham características em comum, mesmo estando em situações distintas, mesmo tendo características diferentes. E o pai faz com que eles todos sentem na mesma mesa. Quem é o pai? O próprio Machado. É ele que é o dono daqueles personagens, ele que construiu todos aqueles personagens, que escreveu aquilo. Então ele faz com que todos esses personagens tenham algo em comum e, portanto, faz-se a unidade do livro, né? Nós temos aí uma unidade e o Espelho vai fazer parte, então, dessa constituição. Em relação ao gênero, nós podemos pensar no conto a partir do ponto de vista, por exemplo, do Todorov. E aí, o que a gente tem? O conto, ele precisa ter, eles dizem, né? Dizem aí os teóricos que o conto ele precisa ser breve, ele precisa ser o tempo de uma sentada na cadeira. E aí a gente tem o que então, quando temos essa consideração? Que para você ler um conto, você vai reservar um espaço curto da sua vida. Então é o tempo de você se acomodar, pegar o livro, você ler, já pode se levantar e fazer outra coisa. Então o conto ele precisa ser breve. Se ele for muito longo, ele perde um pouco a sua essência, tá? Então são coisas breves, né? Da mesma forma que mesmo sendo algo breve, né, uma narrativa curta e que tem uma unidade de ação e que todos os acontecimentos corroboram para que essa unidade de ação consiga caminhar, né, consiga evoluir, as ações do conto elas precisam ser justificáveis, de modo que tudo ali tem um porquê de existir. A gente não coloca nada a mais, é sempre aquilo que é necessário para culminar em um final, né? Para a gente conseguir trazer ali um significado. Então, esse gênero em específico, ele vai trazer uma narrativa bastante sintetizada para a gente, né? Nós temos um texto relativamente curto ali, então é preciso trabalhar com essa ideia. E o Espelho realmente é um conto curto, tá? Então a gente consegue classificá-lo dentro desse gênero sem maiores problemas, tá? Nós não temos exatamente um clímax e um desfecho conforme estudamos na teoria. Não mesmo, porém nós temos todos os acontecimentos corroborando para um significado. Então está tudo ok dentro do conto, tá bom? Bom, continuando em relação a esse texto, mas agora saindo um pouco dessa questão mais formal, né, do conto, né, para a gente pensar na questão de tamanho, enfim, de arranjo, nós podemos agora passar para algumas instâncias da narrativa. O que significa isso? Que é essencial que a gente analise algumas questões que envolvem a história, como, por exemplo, o narrador,
Quem é o narrador do espelho, né? E aí nós temos dois narradores em um espelho. Esse é um ponto interessante porque, assim, quando nós olhamos para o Machado de Assis, quando nós consideramos Memórias Póstumas de Brás Cubas, nós entendemos que trata-se de uma obra que causa uma revolução na nossa escrita literária. Porque esse narrador em primeira pessoa, com tantas características incomuns, como é o Brás Cubas, é o primeiro grande narrador em primeira pessoa. Então, o Machado ele tem esse quê com os narradores, né? E é interessante que, da mesma maneira como o próprio Machado passou por uma ascensão social, os seus narradores também passaram por uma espécie de ascensão. Na sua fase realista, os narradores eles ocupam um patamar social elevado. E assim, esse narrador ele fala de igual para igual com os seus leitores. Ele não é alguém que ocupa as camadas mais inferiores da sociedade, ele é alguém que está aqui. E daqui ele fala diretamente para o seu semelhante. Então esse processo com os narradores é algo muito próprio do Machado, né? Bom, quando nós olhamos para o espelho, então o que nós temos? Nós temos a presença de dois narradores. Na primeira parte do conto, enquanto é apresentado a nós leitores o Jacobina e os amigos que estão ali naquela casa em Santa Teresa, nós temos um narrador em terceira pessoa. Esse narrador em terceira pessoa, ele é até que bastante discreto e ele acaba cedendo o lugar dele para o Jacobina. Então, ele vai apresentar a situação, ele vai colocar que estava acontecendo ali uma discussão filosófica e que o Jacobina toma a palavra. Maravilha! A partir do momento que o Jacobina toma a palavra e que ele vai começar a contar a história dele, nós temos aí o surgimento desse narrador em primeira pessoa, porque ele vai contar uma história da vida dele, então ele usa esses verbos modulados na primeira pessoa, né? Então, eu fui nomeado alferes, eu era tratado dessa maneira, enfim, né? Então, nós temos a existência desses dois personagens, aliás, desses dois narradores, perdão. De maneira que, quando o Jacobina encerra a história dele, ele encerra essa participação do narrador em primeira pessoa e a última linha do conto, só a última linha do conto, tem o retorno do narrador em terceira pessoa, que diz que o Jacobina está descendo as escadas e indo embora. E acabou o conto, né? Então, nós temos essa divisão entre os narradores, tá? Bom, levando em consideração a teoria do Jacobina, talvez não tenha ficado assim tão clara a ideia dele enquanto pensávamos no enredo, mas é simples. Ele diz que a alma externa das pessoas é mutável. A alma externa, ela pode ser coisas diferentes, pode ser uma posição, pode ser um objeto, pode ser um sentimento, pode ser várias coisas. E aí, essa alma externa, ela olha de fora para dentro. Ela olha aquilo que se tem ou aquilo que se é aqui fora para dentro do indivíduo. Ao contrário da alma interna, que seria mais especificamente a sua essência e que faz esse movimento inverso, que olha de dentro para fora. Só que a alma externa, ela tem um poder muito forte. Então ela pode tomar o espaço, de maneira que é o que acontece a partir do momento que ele se torna alferes, que ele passa a ser tratado como senhor alferes e que ele ganha um status dentro da própria família, entre os colegas, enfim, ele passa a ser visto com muito mais respeito, com muito mais, soberania, enfim. Ele entende que essa posição de alferes para ele é muito boa, de modo que ele passa a encarar essa posição de alferes como sendo algo extremamente importante. E ele entende que esse ser alferes, esse cargo de alferes, se torna a sua alma externa, que é o que para ele vai ser o mais importante, tá? O que acontece? Com o passar do tempo,
ele vai sendo tão bem tratado por ser alferes, e no sítio da tia dele, ele também é tão bem tratado por ser alferes e por todo mundo, pela tia, pelos escravos, por todo mundo, que ele resolve prestar atenção nisso depois de certo momento, né? Depois de certo tempo, porque esse alferes, né? Esse senhor alferes se torna ele, só que ele nem sempre foi alferes, né? Então entende-se que essa alma externa, que seria essa posição, esse cargo, acaba tomando conta da alma interna. Então ele passa a se enxergar apenas como alferes. E isso implica em algumas coisas. Por quê? A partir do momento que ele só se vê como alferes, então ele passa a ter dificuldade de se reconhecer quando a tia e os escravos vão embora do sítio e ele fica sozinho. Porque é como se ele fosse alimentado, é como se a vida dele se baseasse nos elogios e nas coisas positivas que se falam a respeito dele justamente pela posição de alferes. Percebem? Então, essa alma externa do Jacobina, ela toma conta dele de modo que ele se torna o senhor alferes. E fora disso, sem estar ocupando esse cargo, sem estar nessa posição, é como se ele praticamente não existisse, tá? Então, essa alma externa toma também a alma interna. Isso vira o tudo, né? Isso vira tudo para ele. E quando ele percebe isso? Quando ele tem essa interação direta com o espelho. Então, lá no sítio da tia, ele se olha, não se entende, não se percebe com nitidez, ou seja, ele perde essa humanidade, ele perde essa essência do Jacobina, passa a ser o alferes e quando não está sendo tratado como alferes, deixa de se enxergar. É quase como se ele deixasse de existir a partir do momento que ele fica um pouquinho distante da posição de alferes, certo? Então, queridos, o que acontece aqui é o seguinte, o Machado de Assis tem uma ideia assim absurdamente brilhante quando escreve o Espelho, né? Ele traz elementos realistas com muita clareza e quando ele pensa em essência e aparência, essa questão de ser alferes e a sua essência de verdade que acaba se perdendo no tempo, isso é muito bem colocado, né? Nessa narrativa do Espelho. E a gente começa a perceber, inclusive, que o Machado, ele tem uma sacada tão genial e ele é tão bom nisso que será que hoje nós não conhecemos ninguém que tenha perdido um pouco da sua essência em decorrência de um cargo que ocupa, de uma face assumida perante a sociedade ou por alguma coisa que tem? Será que a gente não conhece alguém assim? Será que nós não observamos, né, nessa selva da internet, por exemplo, alguém que tenha comportamentos, sei lá, talvez até um pouco reprováveis por ser quem é, por ser conhecido como fulano de tal? Será que não? É disso que a gente está pensando, é disso que a gente está falando. O Machado, ele consegue ser atemporal, ele consegue não ficar restrito aos idos de 1800. Ele ultrapassa isso porque ele observa a essência. E a essência, ela se adapta ao momento, mas não necessariamente ela muda, né? Então nós temos aí a possibilidade de observar essa possível existência de uma alma externa até os dias atuais, né? Talvez a nomenclatura hoje seja um pouco diferente, mas a história do pode ser que se repita em alguns confins aí do nosso mundo contemporâneo, não é mesmo? Pessoal, então, muito obrigada e até! E para você, aluno do Galileu, está disponível na nossa plataforma a segunda parte desta mesma aula. Assistam! Quer receber mais conteúdo como esse? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho.